Olá, pessoal! Hoje, sessão da tarde do dia 21 de abril de 2021. Sessão da tarde hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Por conta do feriado, hoje não será ao vivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a configuração de acidente do trabalho através da NTEP. Vou colocar aí as minhas redes sociais para quem ainda não segue. O endereço lá do Facebook, Priscila Machado. Eu uso muito pouco o Facebook, tá, pessoal? O Messenger, por exemplo, eu nem acesso. O endereço lá do Instagram, @prof. Priscila Machado. O endereço do Telegram. Sigam lá, principalmente no Instagram e no Telegram, porque no Instagram, sempre que vai tendo alguma novidade, a gente vai postando lá. E no Telegram a gente tem a facilidade aí de conseguir enviar PDF, né? E também coloquei aqui para vocês o meu canal lá do YouTube, ok? Antes da gente começar a falar aqui sobre o nosso tema, queria primeiro, divulgar para vocês o curso de formação do previdenciarista, um curso de 50 horas, um curso de extensão, onde vocês vão ver, todos os pontos que vocês precisam conhecer para iniciar a advocacia previdenciária. Então é um curso que tem material, além de ter material, são 50 horas de pura prática do direito previdenciário, essencial para todos os colegas que atuam, nesse ramo do direito. E vou aproveitar e vou divulgar aqui também para vocês o e-book de benefícios por incapacidade, Esse e-book, esse kit, na verdade, de benefícios por incapacidade, ele é formado por um livro digital, um e-book, com todas as informações que vocês precisam ter sobre benefícios por incapacidade, sempre com aquela pegada, mais prática, aquela leitura um pouco mais fácil de vocês fazerem. E além desse livro digital que eu produzi para vocês, temos vários modelos de petições iniciais que foram produzidos pela professora Érica Baresi. Para adquirir o kit de benefícios por incapacidade, vocês vão lá no site www.kitlegale.com.br e o curso de formação está lá no site do Legale, www.legale.com.br/online, ok? Então, bora lá, então, começar a falar desse tema, que é a configuração do acidente do trabalho pela NTEP. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês aqui com relação a esse tema é que no que tange essa configuração de acidente do trabalho através da NTEP, nós temos aqui uma presunção de acidente do trabalho. E essa presunção, ela pode ser afastada por prova em contrário, ok? Quando a gente olha para a esfera administrativa, a gente tem mais êxito com a aplicação da NTEP, até porque aquele perito, para ele afastar a aplicação da NTEP, ele precisa fundamentar o porquê que naquele caso concreto, não foi aplicada a NTEP, porque ele entende que não existe acidente do trabalho. Quando a gente vai para a esfera judicial, entendo que é fraco a gente discutir essa existência de acidente do trabalho apenas pela NTEP. Então a gente precisa aí buscar outros elementos para a configuração da existência de fato desse acidente, ok? Então bora lá começar as nossas discussões sobre esse tema. Primeira coisa que a gente precisa, conhecer é quais são os benefícios por incapacidade. Vocês já estão cansados de saber, O atual auxílio por incapacidade temporária, a atual aposentadoria por incapacidade permanente e o atual auxílio acidente. Todos esses benefícios podem ter a sua configuração de acidente do trabalho através da NTEP, ok? E a gente não pode esquecer que o benefício de pensão por morte, apesar de não ser um benefício previdenciário, perfeito? Ele também pode ter esse caráter acidentário. Como assim, Priscila, caráter acidentário? Quando a gente está falando de cada um desses benefícios, todos eles podem ser comuns ou previdenciários, que são aqueles benefícios que não decorrem de acidente do trabalho ou seus equiparados, mas eles podem ser também benefícios acidentários, ou seja, benefícios que decorrem da existência ali no caso concreto de acidente do trabalho ou seus equiparados. E nós temos vários reflexos, devido a essa configuração de acidente do trabalho. Não é nosso objetivo discutir
hoje esses reflexos. Nós teremos uma sessão da tarde específica para falar sobre esses reflexos da configuração do acidente do trabalho nesses benefícios. Mas gostaria de destacar um ponto aqui para vocês, né? Apesar de não ser aqui o tema da nossa discussão de hoje, que é relacionado à competência. Porque é muito comum a gente ver o ajuizamento errado de ações ditas, né, acidentárias. Então, só pontuando esse ponto específico da configuração do acidente do trabalho, como mencionei, vamos falar sobre isso em uma outra sessão da tarde, mas toda vez que o benefício ele for acidentário, a competência para ajuizamento dessa ação não será a Justiça Federal, será sempre a Justiça Estadual, ok? Então, toda vez que tivermos ali uma discussão de existência de acidente do trabalho, na concessão, no restabelecimento, enfim, daquele benefício, estamos falando de uma ação que será ajuizada aqui na Justiça Estadual. Antes da gente começar a falar sobre a configuração da existência do acidente do trabalho pela ANTEP, nós precisamos conhecer aqui quais são os tipos, né, de acidente do trabalho que nós temos hoje e em quais situações nós poderemos aplicar, no caso concreto, a ANTEP. Importante que vocês saibam que, quando a gente pensa em acidente do trabalho, a gente sabe que essa é uma matéria que é tratada em regra lá no direito do trabalho e não aqui no direito previdenciário, não é isso? Porém, a legislação que vai cuidar, que vai estabelecer, que vai trazer os parâmetros para a configuração desse acidente do trabalho é a legislação previdenciária, vai estar lá na lei de benefícios. Então, apesar de, na prática, nós vermos que esses benefícios eles são estudados dentro do direito do trabalho, né? Toda a regulamentação estará aqui dentro da legislação previdenciária, mais especificamente na Lei 8.213 de 91. Quando a gente está falando, então, de acidente do trabalho, a gente precisa fazer essa divisão inicialmente em duas pernas. De um lado, nós teremos o acidente típico. Do outro lado, nós teremos ali os acidentes ditos atípicos. Quando a gente pensa em acidente típico, é muito fácil de nós entendermos do que estamos falando, né? Previsão lá do artigo 19 da Lei de Benefícios, que vai dizer para a gente que o acidente do trabalho é aquele que ocorre ali pelo exercício do trabalho. Quando a gente traz esse entendimento do artigo 19 para essa classe dos acidentes típicos, nós estamos falando daqueles acidentes em que a gente consegue vislumbrar, no caso concreto, a existência do evento acidente, né? Vamos imaginar aqui a situação, aquele segurado, ele trabalha em uma determinada empresa e ele caiu das escadas daquela empresa, acidente típico, teve algum membro que foi prensado, né, por algum maquinário daquela empresa, acidente típico. A gente consegue visualizar esse evento acidente. Quando a gente vai para o acidente atípico, nós temos aqui uma série de possibilidades, né? Inicialmente, nós vamos ter as doenças ocupacionais. Priscila, o que são doenças ocupacionais? As doenças ocupacionais é gênero da qual decorrem as espécies doença profissional e doença do trabalho. Então, acidente típico, temos as doenças ocupacionais. E aqui nós vamos conseguir aplicar a ANTEP, ok? Dentro dessas doenças ocupacionais, nós vamos conseguir ali discutir essa presunção da existência de acidente do trabalho com base na ANTEP. Percebam, acidente típico. A gente consegue visualizar o evento acidente. Em regra, é mais fácil da gente comprovar, no caso concreto, a existência de um acidente do trabalho nessa situação. Quando a gente vai para as doenças ocupacionais, a gente sabe que é onde está aqui nossa maior dificuldade, não é isso?
Quem já advoga no direito previdenciário sabe da dificuldade que nós temos na prática de configurar a incapacidade gerada por uma determinada doença como sendo decorrente ali de acidente do trabalho, no caso concreto. A gente sabe que temos essa dificuldade real na prática, né? Então, por isso que a INTEP é tão importante, porque ela vem aí para atenuar um pouco essa dificuldade que nós temos nessa configuração. Então, doenças ocupacionais são as doenças profissionais e doenças do trabalho. Já vamos entender aqui quem são as doenças profissionais e quem são as doenças do trabalho. Dentro ali dos acidentes atípicos, nós podemos incluir também o acidente por equiparação e podemos também incluir a concausa, ok? Então, temos todas essas possibilidades. Vamos entender cada uma delas. A doença profissional vai ter previsão aqui no artigo 20, inciso 1º da Lei de Benefícios, da 8.213 de 91. Segundo esse inciso, a doença profissional vai ser entendida como aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade constante nas relações elaboradas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, observa o seguinte. Quando a gente está falando em doença profissional, nós estamos falando de doenças que são causadas de forma inerente à atividade laboral. Inerente à atividade laboral, né? É óbvio que, no caso concreto, as empresas, né, devem, ao menos, propiciar para aqueles seus segurados o uso de EPI, para afastar ou reduzir a possibilidade de que aquele segurado ele venha a sofrer com reflexo desse tipo de doença, dessas doenças profissionais. Mas ela é inerente ao exercício do trabalho. Por mais que a empresa, né, adote ali, pratique as suas atividades da forma devida, ainda assim existe o risco daquele segurado desenvolver aquela doença. A mais comum, a que a gente mais vê citada nos livros didáticos, é a pneumoconiose, que é uma doença pulmonar que é causada ali entre os mineiros, né? Na maioria dos livros, vocês verão esse exemplo, porque é uma doença de fato muito peculiar. Então, a gente acaba tendo uma facilidade maior de correlacionar com o exercício da atividade laboral, ok? Então, ela é causada por fatores, vejam, tá até aqui no slide para vocês, ó, inerentes à atividade profissional, ok? Inerentes à atividade profissional. Quando a gente vai para a doença do trabalho, ela vai ter previsão lá no artigo 20, inciso 2º da Lei de Benefícios. Artigo 20, inciso 2º da 8.213 de 91. E aqui nós teremos que essa doença do trabalho, ela é entendida como aquela adquirida ou desencadeada. Vejam, doença adquirida ou desencadeada em função de condições especiais. E aqui está a grande diferença. Condições especiais em que o trabalho ele é realizado. Percebam então, pessoal, que a doença do trabalho ela está diretamente relacionada a quê? Ela está diretamente relacionada ao ambiente de trabalho. Ela tem uma relação direta com o ambiente de trabalho. Trouxe um exemplo aqui para vocês do livro do professor Carlos Alberto Castro. Vamos dar uma lida nesse exemplo que fica bem fácil para vocês entenderem o que é a doença do trabalho e saberem diferenciar ela da doença profissional. Como nós vimos aqui, a doença profissional ela é inerente à atividade laboral. Por mais que ela seja desenvolvida da forma correta,
a atividade laboral, ainda assim a gente terá o risco de, no caso concreto, termos ali a existência, né, de uma doença profissional naquele segurado. E aí, deixa eu só fazer um destaque aqui. A gente está falando o tempo inteiro doença, 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 mas vocês já sabem que não basta existir a doença para que exista o direito à concessão de benefício por incapacidade. Não é isso? Vocês já sabem, né, a essa altura, nas discussões que nós tivemos até aqui, na sessão da tarde, nos cursos da pós-graduação, para os alunos da pós, inclusive, pessoal, a pós-graduação, ela está com inscrição aberta ainda até agora o final de abril. Então, para quem não se inscrever até o final de abril, infelizmente não vai mais conseguir entrar nessa turma, né? Terá que esperar aí as próximas turmas abrirem, ok? Então, nessa altura, vocês já sabem que o que gera direito à concessão do benefício é a existência de incapacidade. Existência de incapacidade e não a existência de doença. Priscila, então por que você está falando de doença? Porque nós estamos falando aqui de situações em que o segurado ele tem uma doença, essa doença está gerando uma incapacidade e a gente quer provar que aquela incapacidade é decorrente de acidente do trabalho. Então, obviamente, a gente precisa analisar ali os fatores que ocasionaram aquela doença que está gerando uma incapacidade, ok? A simples doença não gerará direito à concessão do benefício. Mas então a doença profissional, como vimos, é aquela inerente à atividade profissional, ok? E a doença do trabalho? Vamos ler esse exemplo. É o caso de um empregado de casa noturna cujo som ambiente supere os limites de tolerância. Supere os limites de tolerância. A atividade profissional que desempenha não geraria nenhuma doença ou perturbação funcional auditiva. Então, vejam, é um segurança que trabalha em uma casa noturna. Em regra, o exercício da atividade laborativa dele não geraria nenhum tipo de redução auditiva, ok? Só que naquele caso, aquela casa noturna, ela usa ali o seu som em valor superior aos limites de tolerância permitido, ok? Não geraria, então, perturbação funcional auditiva. Porém, pelas condições em que exerce o seu trabalho, está sujeito ao agente nocivo à saúde, ruído excessivo. Então, observem que aqui estamos diretamente relacionados ao quê? Ao meio ambiente de trabalho. Se, nesse caso concreto, não houvesse ali a superação da exposição desse segurado aos limites de tolerância do som, ele não teria nenhum tipo de perturbação funcional. O que gerou essa perturbação funcional não foi o desempenho da sua atividade profissional em si, mas essa superação dos limites de tolerância. Estamos aqui tratando da existência, então, de uma doença do trabalho, ok? Importante que vocês saibam, conheçam, na verdade, o inciso 2º, parágrafo 1º, lá do artigo 20 da Lei de Benefícios. Esse parágrafo 1º vai dizer para a gente que não serão consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, como mencionamos aqui. A doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Primeiro destaque que eu preciso fazer aqui para vocês desse parágrafo 1º. Doença degenerativa. Ele está dizendo que doença degenerativa não é uma doença do trabalho. Mas nós precisamos lembrar que depende. Depende do que, Priscila? Nós temos situações da existência de concausa. Situação em que o acidente ele está ligado ao trabalho
de alguma forma, mesmo que aquela incapacidade não tenha sido gerada por causa exclusivamente da sua atividade profissional, se a atividade profissional contribui para o desenvolvimento daquela doença e, consequentemente, daquela incapacidade, nós temos um evento chamado concausa, afastando, então, essa previsão da linha A do parágrafo 1º. Exemplo mais comum, hérnia de disco. Temos aqui uma doença degenerativa, temos aqui uma doença que, em regra, não tem relação com o trabalho, né? Mas, a depender do caso concreto, o exercício daquela atividade laboral, ela pode estar agravando a doença, ou ela pode estar fazendo com que aquela doença ela gere uma incapacidade em um momento anterior ao que deveria gerar, ok? Então, nós temos aqui uma exceção a essa doença degenerativa. E, só que a crédito de destaque, que também não é o nosso tema de hoje, a questão das doenças endêmicas. Estamos vivendo hoje um momento de pandemia, né, do Covid-19, o que nos faz pensar, o que nos faz refletir sobre a possibilidade do Covid ser ou não considerado como acidente do trabalho. E as empresas, né, a principal linha de defesa delas para a não configuração da existência de acidente do trabalho, no caso concreto, é essa previsão aqui, dizendo que as doenças endêmicas não serão consideradas como acidente do trabalho. E aí pensem o seguinte, né? A previsão diz doença endêmica. Se a endêmica não pode ser considerada como acidente do trabalho, quem dirá as doenças pandêmicas, né? Como é o caso do Covid. Então, nós temos aqui essa defesa por parte da empresa utilizando essa previsão. Mas, como mencionei, a gente não vai falar de Covid hoje e configuração de acidente do trabalho. A gente pode até pensar em fazer uma sessão da tarde aqui específica discutindo isso, mas não poderia deixar de fazer esse destaque para vocês aqui dessa previsão. Com causa, nós já falamos. E nós temos ainda o acidente por equiparação. Dentro desse rol de doenças que vão se enquadrar, né, como acidente por equiparação, nós temos uma série de possibilidades. Aquele ato de agressão, sabotagem, terrorismo, praticado por terceiro ou por companheiro de trabalho, é acidente do trabalho por equiparação, né? Vamos imaginar que temos aqui um companheiro de trabalho agredindo o outro companheiro de trabalho, né? Ato de agressão. Podemos configurar isso como acidente do trabalho, Priscila? Entraria aqui nessa linha de discussão como acidente por equiparação, né? Temos aqui uma outra série de possibilidades. Doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício de sua atividade, né? E entendam aqui sua atividade laboral. Vamos imaginar aquele enfermeiro que se furou ali com uma seringa que continha ali algum determinado vírus. E ele veio a desenvolver ali, veio a se contaminar, a se infectar com esse vírus, desenvolver ali uma doença, uma incapacidade decorrente dessa contaminação. Se furou com uma agulha, por exemplo, contaminada com o vírus do HIV e veio aí a desenvolver essa doença. É acidente do trabalho, nesse caso, Priscila? Sim, entra aqui na linha de acidente por equiparação. Dentre essas previsões, né, a mais comum de nós discutirmos aqui nos nossos casos concretos é essa linha D, que fala do acidente de percurso, da residência para o trabalho. Esse acidente de percurso, esse acidente em itinere, é acidente por equiparação, Priscila? Sim, é acidente por equiparação. Se vocês estiverem com um livro aí que foi publicado na vigência da MP 905, vocês verão nesse livro
a indicação de que o acidente in itinere não é mais acidente do trabalho, ok? Isso porque, de fato, a MP 905, ela revogou essa previsão. Então, essa MP 905, ela veio dizer o seguinte: esse acidente in itinere, esse acidente de percurso, ele não é considerado como um acidente do trabalho, ok? De fato, isso aconteceu lá em 2019, 18 de janeiro de 2019, quando nós, 18 de janeiro de 2019 foi a MP 871. 12 de novembro de 2019, nós tivemos aí a MP 905, que veio aí trazer essa previsão. Ela é do dia 11, mas foi publicada apenas no dia 12, ok? E aí ela trouxe essa previsão de que o acidente in itinere não seria considerado acidente do trabalho. Porém, a MP 905, ela foi revogada pela MP 955. E tendo ela sido revogada pela MP 955, esse acidente de percurso volta, então, a ser considerado como acidente do trabalho, ok? Então, só fazendo aí esse apontamento para os colegas que venham a estudar com alguma literatura que foi publicada durante a vigência da MP 905, vocês terão aí essa informação desatualizada, ok? Fiquem atentos aí a isso. E aí nós chegamos na INTEP. Então, o que a gente fez até agora? Nós entendemos quais são as possibilidades de acidente do trabalho que nós temos, né? Vimos aqui que quando a gente está falando de INTEP, a gente vai ter aqui uma associação com as doenças ocupacionais, ok? Então, temos aqui a possibilidade de ter essa presunção de existência de acidente do trabalho através de uma técnica que vamos estudar aqui. Lembrando, é uma presunção. Pode ser afastado por prova em contrária. O que significa isso? Que a perícia médica, ela pode afastar, no caso concreto, a existência de acidente do trabalho. O que a gente observa é que essa discussão da INTEP, ela tem mais êxito, inclusive, na esfera administrativa, né? Porque aquele perito médico federal, para ele não aplicar a INTEP, ele precisa fundamentar o porquê que ele não está aplicando. Na esfera judicial, quando a gente olha para o previdenciário, a gente observa que a perícia sempre acaba acontecendo, né? Por mais que aquela incapacidade ela seja incontroversa, ou seja, a autarquia não discute a existência da incapacidade, a gente está discutindo carência, qualidade de segurado, a gente está discutindo outras coisas. Mas ainda assim, na prática, a gente observa que os juízes eles fazem o agendamento dessa perícia, né? E aí aquele perito lá judicial, ele pode, no caso concreto, afastar a existência de acidente do trabalho pela INTEP. Na trabalhista, né, os colegas que atuam aqui no direito do trabalho, em algumas situações, a reclamada dispensa a realização de perícia. Se o segurado também faz essa dispensa, a gente não tem o quê? Prova em contrária da existência da configuração pela INTEP. Então, se existe ali provas cabais da existência do acidente do trabalho, verifica-se, então, a aplicação direta da INTEP. Vamos ver até uma jurisprudência, salvo engano, está no material nesse sentido. Mas vamos entender, então, Priscila, o que é a INTEP? Seguinte, pessoal. O artigo 21A, pessoal, da Lei de Benefícios, é que vai nos trazer essa possibilidade de configuração do acidente do trabalho pela INTEP. Como é que vai funcionar isso na prática? Essa presunção funciona da seguinte forma. Nós olhamos para o KNAI da empresa onde aquele segurado trabalha e olhamos para a CID daquela doença. E se esse KNAI e essa CID estiverem numa tabela prevista lá no Decreto 3.048, lista C do anexo 2, temos a existência da presunção da existência de acidente do trabalho. Simples assim, Priscila? Simples assim. Vou mostrar a tabelinha para vocês que fica mais fácil de vocês entenderem na prática. Mas, basicamente,
Temos uma tabela, lista C do anexo 2 do decreto 3.048 de 99, e essa tabela vai trazer para a gente uma relação de CIDs, e vai dizer, toda vez que o segurado tiver essa CID, e trabalhar em empresas com esse KNAI, temos aqui uma correlação, uma presunção de que naquele caso concreto, essa doença decorre de uma doença ocupacional, ok? Como é que foi feita essa tabela? Através ali de uma análise estatística, né? Então, eles fizeram uma análise da seguinte forma, essas CIDs em geral, em regra, pelo que a gente observa, estão relacionadas ao exercício de atividade laboral nessas atividades, ok? Simples assim. Vamos entender como isso funciona na prática. Mas antes, né, queria destacar para vocês aqui o 337 lá do Regulamento da Previdência Social, que vai trazer para a gente, então, essa possibilidade de aplicação da NTEP. E mais do que isso, né, muitas pessoas questionam a aplicação da NTEP, né, a constitucionalidade da aplicação da NTEP, e essa questão já foi decidida pelo STF. O STF já decidiu, através da ação direta de inconstitucionalidade 39 e 31, que é constitucional a aplicação da NTEP, ou seja, NTEP está valendo. Se vocês forem lá na lista C, anexo 2 do decreto 3.048, vocês vão ver essa tabelinha aqui. Isso aqui é uma parte da tabela, né, galera? Temos ali a tabela com diversas CIDs, ok? Temos aqui uma parte apenas dessa tabela. E aí observa, CID 10, F10 até F19. Você tem algum segurado que tem CID entre a F10 e a F19? Tenho, Priscila. O que você vai fazer? Você vai olhar se ele trabalha em uma empresa que tem esses KNAIs aqui. Se ele laborar em uma empresa que possui esses KNAIs, temos aqui uma presunção da existência de acidente do trabalho. Simples assim, sem nenhum tipo de mistério, ok? Nós temos uma outra possibilidade de presunção de existência de acidente do trabalho, que é um pouco menos conhecida pelos colegas, né? A gente fala muito de NTEP, que fica lá nessa lista C, e muitos colegas desconhecem essa lista A e B do anexo 2, que também pode ser usada para discutir uma eventual presunção da existência de acidente do trabalho. Essa lista A e B, ela tem uma complexidade um pouquinho maior para a gente chegar a essa conclusão da existência de acidente do trabalho no caso concreto. Vamos pegar aqui esse exemplo. O segurado, ele desenvolveu uma doença, deixa eu pegar aqui a caixinha que é melhor, desenvolveu uma doença que é essa aqui, hipertensão portal. O segurado chega no escritório e fala assim, doutora, tô com uma hipertensão portal, essa doença tá me gerando uma incapacidade, eu quero me encostar pelo INSS, não é assim que eles falam? E aí você vai analisar, você pensa inicialmente o seguinte, hipertensão, difícil, né? Ser acidente do trabalho. Aí você vai lá na lista A, e você busca se temos ali essa doença sendo indicada. Temos, hipertensão está aqui. Quando você vai fazer uma análise, então, dessa tabela, onde consta essa doença da hipertensão, você vai identificar, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da minha setinha, que essa hipertensão, ela pode estar relacionada à exposição a arsênio e seus agentes arsenicais, ok? Essa aqui não é a lista C, como nós vimos, a NTEP foi aquela que a gente viu ali, essa aqui, ó, simplesinha desse jeito. KNAI da empresa, CID da doença, acabou, presunção existe. Nós vamos ver um exemplo aqui como fazer isso na prática. Aqui nós estamos falando de outra lista, outra possibilidade de configuração, que é através da lista A e B. Então eu busco lá a doença do meu segurado, hipertensão. Observo que a hipertensão, em regra, ela está vinculada ao arsênio, né? E aí, eu continuo aqui e busco a outra tabela que vai me trazer o seguinte, aonde esses agentes, eles estão presentes.
Quais são os trabalhos que em regra né, tem ali uma exposição a arsênio? E aí observem, pessoal, arsênio. Aí a gente vai ver aqui quais são as atividades que em regra tem ali, né, o uso desse químico, né, expondo os seus segurados a possíveis moléstias decorrentes dessa exposição. Observem aqui uma super inusitada. Vamos imaginar que o nosso segurado trabalhava na produção de vidro. Quando que você imaginar, né, que alguém que trabalha na produção de vidro tem uma hipertensão portal e isso pode ser decorrente de um acidente do trabalho. Mas observem que a hipertensão ela pode ser decorrente de exposição a arsênio e o arsênio, por sua vez, está diretamente vinculado a atividades de o quê? De produção de vidro, liga de chumbos, medicamentos e semicondutores. Ou seja, podemos usar essas listas A e B também para poder fazer prova, no caso concreto, da existência de uma presunção de acidente do trabalho. Trouxe aqui para vocês também em destaque a lista B, por exemplo, indicação da doença, hipertensão arterial e várias outras doenças aqui, em regras vinculadas a qual agente? Chumbo. Aí é a mesma coisa, vamos entender se esse segurado ele elabora desenvolvendo alguma atividade exposto a esse agente, perfeito? Como mencionei para vocês, o que nós temos no caso concreto é uma presunção relativa de existência de acidente do trabalho, que pode ser afastado no caso concreto. Trouxe um exemplo para vocês, aqui não é minha área de atuação, não atuo com direito do trabalho, mas trouxe um exemplo para vocês aqui de uma decisão lá do TST, né? Então, temos aqui uma discussão na esfera trabalhista sobre a aplicação da INTEP. O que aconteceu aqui nesse caso concreto? Nesse caso concreto, foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês lá no início da aula. A reclamada dispensa a realização da perícia, o reclamante dispensa a realização da perícia na esfera trabalhista. Em regra, no previdenciário, isso é super raro de acontecer, né? Não existe perícia. Mas lá na área trabalhista, pelo que os colegas falam, que atuam na área, né, existe aqui sim uma possibilidade grande disso acontecer, quando as partes elas recusam essa realização, ok? E aí observem que nesse caso concreto foi entendido o seguinte, olha, não tem prova pericial. O segurado ele tem a moléstia. A moléstia, ela é provada pelo artigo 21A como sendo decorrente de acidente do trabalho, pois temos aqui a presunção gerada pela INTEP. Dessa forma, não existindo prova para elidir essa presunção, ou seja, não existindo prova para afastar, no caso concreto, a existência de acidente do trabalho, não havendo prova pericial, com o perito dizendo não é acidente de trabalho, é perfeitamente possível aplicar essa presunção, né, entendendo-se, então, pela existência de acidente do trabalho no caso concreto. Diferente dessa jurisprudência aqui da esfera previdenciária, né? Vejam que a decisão é do TJ, porque como mencionei para vocês lá no início, quando a gente olha para acidente do trabalho, a discussão é na justiça estadual, ok? Nesse caso aqui, concreto, aconteceu o seguinte, a perícia realizada afastou a aplicação da INTEP, né? Então, o perito lá afastou a aplicação da INTEP e justificou porque, naquele caso concreto, não aplicaria a existência dessa presunção de acidente do trabalho. E como trata-se de uma presunção meramente relativa, né, a perícia ela pode afastar a configuração de existência de acidente do trabalho no caso concreto. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse exemplo. Perfeito? Então, fiquem atentos aí nessa possibilidade, principalmente nessa informação de que trata-se de uma presunção relativa. E como mencionei para vocês, é mais fácil da gente conseguir essa configuração, inclusive dentro da esfera administrativa. Vamos pegar aqui um exemplo,
tá? Para vocês entenderem na prática como vocês vão fazer essa análise. Mas vamos ler o exemplo, fica mais fácil. Pedro, 32 anos de idade, está incapaz para o trabalho permanentemente. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia, CID-10-F20. Pedro procura seu escritório, pois teve a concessão de benefício por incapacidade negado pela autarquia. Ele tem 13 anos de tempo. Duda me deu um chute agora, pessoal, para quem não sabe, eu estou grávida, né? Estou para ter bebê já. Tá valendo aqui para vocês. Duda acabou de me dar um chutão aqui, acho que ela não aguenta mais ouvir a voz dessa mãe. Pedro tem 13 anos de tempo de contribuição e trabalha como vigilante armado. Então, observem. Nós temos aqui um caso de um segurado que procura você com esquizofrenia, ok? Esquizofrenia, pessoal, a gente, em regra, dificilmente vai fazer uma associação com a existência de acidente do trabalho, né, no caso concreto. Porém, nós precisamos fazer o quê? Conferir, né? Vai que. O que a gente vai fazer? A CID da doença nós já temos, CID-10-F20. A gente precisa saber qual é o CNAE dessa empresa, que ele trabalha como vigilante armado. E aí nós temos duas formas de buscar esse CNAE. Primeira forma de buscar esse CNAE é através do site do IBGE, onde você vai buscar pela atividade principal da empresa. Então, a gente acessa esse site, vai abrir essa paginazinha, né? Aqui a gente começa a descrever qual a atividade da empresa, empresa de vigilância, e aí vamos ter um rol aqui dos CNAEs das empresas de vigilância. Se vocês observarem, né? Vigilante armado vai estar aqui nesses CNAEs aqui, 8011. Vejam que nós temos 6 números aqui, né? 6 números. O CNAE são apenas os 4 primeiros, ok? Os 4 primeiros são o CNAE, que a gente vai utilizar lá naquela tabela, né? A numeração toda é CNAE, mas para fins de utilização da tabela, lá da lista C do anexo 2, nós vamos utilizar os 4 primeiros números. 8011, né? Então, qual o CNAE que a gente vai tentar casar com aquela CID-10-F20 8011? Essa é uma forma de pesquisa. Nós podemos pesquisar também lá naquela consulta de CNPJ do site da Receita Federal. Coloquei o site aqui para vocês. A gente entra lá naquela consulta, me parece que é até mais assertivo, né? Talvez fazer aqui dessa forma. A gente coloca, então, o CNPJ da empresa. Colocamos o CNPJ da empresa, vai abrir para a gente esse formulário aqui, que é o cadastro da pessoa jurídica. E aqui, ó, nós teremos a indicação do CNAE. Vejam que é o mesmo, né? 8011. Temos aqui, né, 4, 5, temos 7 números aqui, mas o CNAE será esses 4 primeiros números, ok? Da atividade principal. 4 primeiros números. Qual é o CNAE dessa empresa? 8011. Aí a gente vai lá para aquela tabelinha da lista C do anexo 2 e vamos buscar o seguinte: qual é a CID dele? F20. Então, ele está aqui. Então, o que a gente precisa observar? Deixa eu reduzir aqui o tamanho da linha. A gente precisa observar se esse CNAE que nós identificamos, que é o CNAE 8011, se ele está aqui dentro dessa caixa. Opa, deixa eu só apagar aqui para poder ficar melhor para vocês. Acabei soltando aqui antes da hora. Tá aqui, ó. Vamos analisar se o CNAE está aqui dentro. Se a gente observar, já está até marcado aqui em vermelho para vocês. Temos aqui o CNAE 8011, ou seja, comprovada, no caso concreto, a presunção de existência de acidente do trabalho. Então, na esfera administrativa, como mencionei, vamos ter maior facilidade para essa configuração, porque o perito ele precisa justificar, no caso concreto, porque está afastando essa presunção. Quando a gente leva para o judicial, essa prova, né, de aplicação da INTEP sozinha, ela é fraca. Então, a gente precisa corroborar com outros elementos de prova, né? O gesto laboral desenvolvido por aquele segurado na sua atividade, o CBO daquela função. Em regra, a gente vai usar o CBO da função, a gente vai usar a profissografia lá do PPP, mas mais do que isso, o gesto laboral, o que efetivamente aquele segurado ele desempenha, né, durante o exercício da sua atividade. Perfeito? Então, a gente precisa sempre trabalhar
essas coisas no judicial de forma conjunta. Estamos finalizando a nossa sessão da tarde de hoje, sessão da tarde um pouco particular, né? Tendo sido gravada por conta do feriado, mas semana que vem estaremos aqui ao vivo no dia 28. Dia 28 estaremos falando sobre atendimento do cliente previdenciário e atendimento também do cliente previdenciário PCD, pessoa com deficiência. Estaremos contando aqui com a participação do Gabriel nessa próxima sessão da tarde do dia 28. Fico esperando vocês lá, pessoal.